Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito tempo que eu tô aqui com o canal paradíssimo, porém vou estar voltando mais forte do que nunca, com mais intensidade, constância e o melhor, consistência do que nunca aqui em relação ao canal, né? Sempre comentei com a galera que me segue, que é a galera que tá diariamente comigo, falo, cara, meu pior inimigo é eu manter uma constância ali no YouTube. E minha meta para 2023 é justamente conseguir essa consistência, esse contato aqui com vocês através de toda essa produção que eu vou estar trazendo para vocês no nosso canal no YouTube. Então beleza, então já deixa o likezão aí para poder fortalecer o conteúdo. Se puder compartilhar, poxa, vai ajudar muito. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você conseguir acompanhar muito mais do que eu tenho para entregar para vocês, beleza? E pra gente voltar com chave de ouro, eu vou estar trazendo para vocês aí um dos conceitos que, na minha opinião, é o mais importante dentro do mercado financeiro, né? A partir do momento que a gente tem o entendimento e o conhecimento sobre o conceito, o restante fica muito mais fácil de se encaixar e modelar a ele, beleza? E vai, qual conceito seria esse? Hoje a gente vai estar falando sobre conceitos de liquidez, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que... Vou trazer uma analogia aqui para vocês entenderem aqui de forma bem objetiva, né? O que é liquidez? Vamos lá, vamos sair do mercado financeiro, vamos sair das opções binárias, vamos sair do Forex, cripto e vamos para o mundo real. Supermercado, vamos supor que vocês são gerentes de um supermercado, né? Então vocês ali no intuito de atrair mais clientes, né? Aumentar a clientela do seu estabelecimento no intuito de vender mais outros produtos e afins, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar, né, dinâmicas através de promoções. Por exemplo, vamos supor que vocês estão gerando ali a promoção de uma cerveja, né? Para quem não sabe, normalmente as cervejas que o mercado comercializa é sempre 1 para 1, eles nunca buscam ganhar lucro em cima de cerveja, né? Na grande maioria das vezes, inclusive as mais populares tendem a ser vendidas abaixo do preço que eles pagam. Por exemplo, o cara pagou ali 99 centavos, ele vende a 98. E qual o intuito disso? Se ele não está ganhando dinheiro com essa cerveja, vai? É atrair a clientela através dessa oferta, né, através deste item para dentro do seu estabelecimento e assim, né, a pessoa comprar além da cerveja. Por exemplo, quem compra cerveja normalmente nunca compra só cerveja, compra ali uma carne para fazer um churrasco, compra um carvão, compra ali uma batata para poder fazer uma maionese, né, compra o pão para poder fazer um pão de alho, né, enfim. Então, quando a gente vê um supermercado, por exemplo, fazendo uma promoção, ele não tá no intuito, poxa, eu quero vender barato porque a população merece. Não, é porque a gente vai no intuito de comprar aquele item daquela promoção que está sendo ofertado, só que a gente nunca se contenta somente a ele, a gente sempre leva os demais, né? Um outro exemplo dentro desse mesmo contexto de supermercado, por exemplo, vamos supor que a gente comprou 1 tonelada de batata e não estava saindo muito bem, conforme a gente esperava. Então, automaticamente, para a gente não segurar aquele prejuízo, aquele produto estragar nosso estoque, o que a gente faz? Poxa, vamos abaixar preço até a galera buscar o interesse pela nossa batata, para assim a gente não fica com esse prejuízo, né? Ela não estraga nosso depósito. Então, a partir desse entendimento, a partir dessa analogia, fica muito mais fácil a gente olhar para o mercado e entender o que é liquidez, tá? E por que eu comecei com essa analogia? Porque a gente costuma, né, a gente que é público do conceito institucional, a gente costuma falar o seguinte, galera: o homem composto, ele imprime o que o varejo quer enxergar. Então, se o preço está se deslocando da forma que você esperava, né? Principalmente embasado em conceitos técnicos, cara, comece a suspeitar, porque é literalmente onde o homem composto está atuando, né? No caso, as instituições, né? Os smart moneys e afins, beleza? Então, conceitos de liquidez é justamente a gente entender quem é a contraparte de quem, né? Vamos lá. Para vocês ficarem safros nisso aqui. Para a gente entender melhor, vou ilustrar aqui para vocês um viés de acumulação, tá bom? Um viés de acumulação. Vamos supor que dentro desse nosso período de acumulação, o preço ficou trabalhando aqui, ó, zona de demanda, zona de oferta, zona de demanda, zona de oferta. O que a gente tem que entender sobre esse trabalho aqui paralelo do preço entre zona de oferta e zona de demanda? É que nesses topos, né, a gente encontrou contratos de venda, vou botar aqui, ó, contratos de venda. Nesse fundo a gente encontrou contratos de compra,
né? Abaixo, quem comprou aqui nesse fundo, né? Tem o que? Contratos de stop loss, contratos de stop loss, né? Tem ordem limit, né? Seria o que? Contratos, vou botar aqui order limit, que é o que? Quem seria esse order limit? O cara que viu aquele fundo sendo criado e respeitado uma vez, quando o preço retorna a ele, o cara, poxa, eu vi isso acontecendo, então possivelmente vai respeitar de novo. Então o cara acaba pregoando aqui uma ordem, né, de limite para quando o preço interagir com aquele valor fixo no qual ele setou, acionar automaticamente a ordem dele. E a mesma coisa aqui, nossos queridos vendedores. Ó, contratos de stop loss. Então o que a gente tem que entender disso aqui? É o seguinte, o mercado financeiro, né, independente de qual ativo que ele esteja ofertando para a gente, todos os ativos, todos sem exceção de nenhum, todos vão estar sendo contextualizados nesse mesmo conceito. Todos são compostos por contratos. Contratos de compra, de venda, contratos de compra, contratos de stop loss, contratos de take profit e assim sucessivamente. Mas Wagner, como assim? Entenda, galera, para você comprar, alguém tem que vender. Igual no supermercado. Você não entra no supermercado, você não tem nada para você comprar. Né? Não faria sentido aquele estabelecimento existir. Então é a mesma coisa no mercado financeiro. Para você comprar, alguém tem que vender. E na grande maioria das vezes, tá? Quem é a contraparte do varejo, que no caso seria a gente, é o homem composto, né? São as instituições. Então a gente entender quem está atuando naquele momento, se é mais perfil dos varejos, mais perfil das instituições, fica muito mais fácil da gente ter uma boa dinâmica e literalmente entender esse conceito de liquidez acaba facilitando todo o restante do entendimento, beleza? Então, valorizem esse conteúdo. Isso aqui é totalmente escasso aí na internet. Então vamos lá. Então, a partir do momento que a gente sabe que o mercado é plotado, né? Ele é constituído de contratos, a gente tem que entender que essa mecânica, né, esse mecanismo funciona seguinte, como uma espécie de leilão. Por exemplo, o preço, né, trazendo um pouco de lei de oferta e demanda, ele tende a estar sempre buscando um certo equilíbrio entre a oferta e a demanda. Esse é o intuito do preço. Só que a gente sabe que esse equilíbrio não tende a durar por muito tempo, onde, após um excesso de equilíbrio, o preço tende a criar o quê? Um efeito, né? Após a nossa causa, o preço tende a desencadear um efeito. Seria nosso desequilíbrio. Esse desequilíbrio, quando ele favorece a oferta, a gente cria o quê? Uma tendência de baixa. E esse desequilíbrio, quando ele favorece a demanda, ele cria o quê? Uma tendência de alta, né? Topos de fundos cada vez mais altos. Então, ciente que o mercado funciona embasado em contratos, ciente que tem essa lei que rege praticamente tudo na vida, que é a lei da oferta e a demanda, agora a gente começa a entender como que o mercado se move, tá bom? Porque se a gente tem ciência que boa parte das vezes, grande maioria das vezes, o homem composto vai estar imprimindo o que a gente quer enxergar, a gente tem que entender quais são os rastros que o homem composto vai deixando ao longo do seu deslocamento no preço para a gente conseguir surfar junto com o mesmo, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que entender sobre liquidez? A liquidez, de forma resumida falando, ela seria o ar do mercado. Por exemplo, se a gente não sobrevive sem o ar. O mercado não sobrevive sem liquidez. Beleza? Então, todo caso, por exemplo, a gente teve agora recentemente um caso dentro do mercado cripto, onde uma corretora na FTX, provavelmente algum de vocês acompanharam esse caso, onde a corretora declarou falência. O caso dela foi tão alarmante, né? O peso financeiro dela foi tão gigante que acabou afetando a liquidez do mercado financeiro e a gente viu o colapso se alastrando. Então, tudo que tende a ferir a liquidez do mercado é muito ruim. Uma coisa é o ativo perder seus ativos, começar a perder ali a adoção e tudo mais. Outra é o mercado ou o ativo começar a ferir, né, a sua liquidez. Isso é horrível, porque não adianta nada você ter R$1 milhão em Bitcoin e não ter liquidez para você sacar. Não adianta nada você ter R$1 milhão em mãos agora para você querer comprar Bitcoin e ninguém querer vender, tá? A liquidez, ela é o ar do mercado, ela é essencial. Então, o que cria a liquidez aqui pra gente? Vamos lá. Antes da gente bater nessa tecla. O mercado, ele funciona numa espécie de leilão,
né? E como vocês viram, ele vai estar sempre buscando esse equilíbrio aí por causa da lei da oferta e demanda. Quando ele começa a andar, seja em topos e fundos cada vez mais altos, ou seja, topos e fundos ascendentes, numa tendência de alta, a gente está tendo o quê? A gente está tendo o preço sendo ofertado a patamares cada vez mais caros e a galera aceitando. Por exemplo, eu cheguei aqui e falei, poxa, tem alguém querendo pagar, sei lá, R$100 pelo meu ativo? Teve gente. Aí eu falei, opa, então dá para continuar subindo. Tem gente querendo pagar R$150 pelo meu ativo, né? E assim sucessivamente. Enquanto o mercado estiver mostrando interesse, né, seja por parte da oferta ou por parte da demanda, o preço tende a seguir seu curso. Enquanto tiver gente disposta a pagar esse preço aqui, que a gente está aumentando cada vez mais, né, gerando nosso desequilíbrio, favorecendo aqui a demanda, os compradores, o preço tende a subir cada vez mais, tá bom? E é assim que funciona um movimento de alta. O mesmo contexto, no sentido contrário, seria numa tendência de baixa. Então, o que a gente tem que entender aqui? Quando o homem composto começa a observar que o interesse está começando a dispersar, né? Sei lá, aqui tinha, sei lá, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas dispostas a pagar R$100. Enquanto aqui nos R$250 tinha, sei lá, 10 mil. 10 mil. 10 mil. Então, automaticamente, o homem composto ele tende a ligar um alerta. Opa, já está chegando a níveis, né, a patamares que o preço está sendo considerado caro pelo varejo. Então, está na hora de eu começar a distribuir. E é quando o preço entra novamente na construção de uma nova causa, né, trazendo até um pouco de Wyckoff para vocês. E após ele construir ali sua causa, né, distribuir bastante, ele vai e dá uma nova direção para o preço, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos após gerar esse desequilíbrio aí, favorecendo a oferta. Beleza? Então agora vocês já têm noção que o mercado funciona embasado em contratos, que o mercado, a liquidez é o ar do que o mercado respira. Sem ele, ele não sobrevive. E que o mercado funciona numa espécie de leilão, ele vai de acordo com o interesse das pessoas. Agora a gente tem que entender conceitos técnicos que tendem a estar imprimindo, né, o que o varejo gosta de enxergar. Vamos lá. Um dos primordiais, um dos principais, né, os basilares, é o conceito de topo duplo ou fundo duplo. Tá? Isso aqui seria a parte técnica para a gente conseguir enxergar a liquidez ali no gráfico, beleza? Topo duplo ou fundo duplo. Para a gente entender um pouco do movimento psicológico aqui, do porquê que o topo duplo ou fundo duplo acaba induzindo muita liquidez, a primeira coisa que vocês têm que entender reza a lenda que todo o contexto técnico existente, desde os primórdios até os tempos atuais, né, no caso com a chegada da análise moderna, reza a lenda que tudo isso foi criado no intuito de doutrinar o grande varejo, né, o grande público, e ser convertido em liquidez pro homem composto. O que seria o homem composto? Repetindo, as instituições, né, como os principais bancos do mundo, os bancos centrais, insiders, enfim, essa galera que realmente move o mundo, tá bom? Então, no intuito que eles precisam dessa contraparte, no caso do varejo, para poder continuar deixando o mercado existir, faz total sentido essa lenda, né, que todo contexto técnico serve somente para induzir o varejo ao erro. Mas vamos lá, conceito psicológico aqui do topo duplo ou fundo duplo no teor de liquidez. Quando a gente tem, galera, uma resistência em potencial sendo formada ou um suporte em potencial sendo formado, tá? Vou botar aqui pequenininho porque tem mais exemplos. Uma resistência em potencial sendo formada ou um suporte em potencial sendo formado, automaticamente o cara viu aquela resistência sendo respeitada no movimento anterior, né, anteriormente, ele acaba pensando o quê? Pô, se respeitou agora no passado recente, por que não respeitaria de novo? Né? Aí o cara acaba atribuindo aqui conceitos técnicos como volume. Teve volume crescente aqui na primeira pernada do primeiro topo e o volume decrescente aqui na formação do segundo topo. Então o cara já fala, poxa, tá vindo com divergência no volume. Aí o cara olha lá no índice de força relativa. Aí, sei lá, o indicador tá lá plotando
topo e fundo já mais baixo, ou seja, divergência entre preço e indicador, preço e osciladores. Então todo esse conceito técnico acaba trazendo um conceito de certeza para o varejo, né? Onde ele enxerga que essa oportunidade na qual ele está observando do topo duplo ou fundo duplo acaba sendo uma ótima oportunidade para ele poder casar seu belo dinheiro, tá bom? Então ele vem aqui e larga o aço, né? Casa o dinheirinho dele. Tá errado? Não tá errado. Cada um pega o seu dinheiro e faz o que ele quiser. Só que o que vocês têm que entender? A galera vai pendurar os seus stops aonde? Na estrutura, né? Na figura. Cadê? Ó, a galera vai pendurar seu contrato de stop loss aonde? Nos topos ou no fundo do fundo duplo. Sem falar que quem aprende de forma cega o conceito da análise técnica, né? Sei lá, embasado em livros, por isso que tem que tomar muito cuidado com tudo que for voltado a trade, que seja contextualizado em livros, porque tá no livro é verdade. Porra, é verdade, só que tem que entender que o livro, ele é imparcial. Por exemplo, quem opera embasado no que o livro ensina, o cara esperaria o quê? Romper o fundo do topo duplo, ou o topo aqui do... Vamos botar aqui, ó, uma linha vermelha para vocês enxergarem. Ou o topo do nosso fundo duplo. Eles esperariam romper para poder entrar. Então, ó, viria um rompimento. Até aqui um candle que ilustre esse rompimento, ó. Viria um rompimento e o cara efetuaria ali sua venda com stop loss. God. Entrada, ticket, preço. Aqui, ó. Com stop loss acima da estrutura, né, do nosso padrão, e take profit de 1 para 1, que normalmente seria a projeção aqui da neckline, né, até a cabeça aqui da estrutura, ó, 1 para 1. Mesma coisa no fundo duplo. É assim que os livros ensinam. Tá errado? Não, cada um pega o que quiser. Da forma que se sente mais confortável. Só que o homem composto tem total convicção disso, até porque todas as ordens que a gente apregua ficam expostas no order book. Então ele vendo isso, ele sabe, opa, esses níveis iguais aqui, né, de topos ou fundos, acabou induzindo bastante gente. Então aqui em cima tem dinheiro. Então se eu preciso que o preço caia, sei lá, vem aqui no patamar de $1, eu primeiro vou capturar essa liquidez para poder ter, né, capital suficiente, liquidez suficiente no mercado para eu poder apregoar minha ordem. Por exemplo, o homem composto quer vender 1 bilhão, só que no exato momento só tem 500 milhões expostos ali dentro do mercado. Só que aí ele viu que aqui em cima tem mais 500, então o que ele vai fazer? Ele vai buscar esses 500 que está no preço atual, e vai buscar os outros 500 que está lá na piscina de liquidez formada pela estrutura, vai depois cair em relação à sua perspectiva, tá? Mesmo conceito num fundo duplo, beleza? Espero que vocês tenham bem entendidos perfeitamente, porque eu tentei ser o mais didático possível. Vamos pro próximo. Próximo conceito de liquidez é equilíbrio de mercado, né? Seria os famosos movimentos corretivos, tá bom? O que a gente tem que entender sobre isso aqui é o seguinte: todo, sem exceção, todo movimento corretivo, o único e exclusivo objetivo dele, obviamente, além de corrigir, é equilibrar o preço. Trazer uma analogia aqui bem rápida, porque o vídeo já tá bem extenso, porra, 20 minutos quase. Não esqueça de deixar o likezão, que eu tô tentando ser objetivo e mantendo a qualidade e a profundidade desse conteúdo aqui pra vocês, tá? Pra ficar bem completinho, bem redondinho, pra que vocês aprendam com maestria. Todo movimento corretivo a gente tem que trazer uma analogia que eu uso na vida real, muito interessante. Por exemplo, até uns 4, 5 anos atrás, ninguém reclamava do preço da gasolina. 3 e pouco, 4 e pouco, todo mundo enchia o tanque na hora de abastecer. Os anos foram passando e a gasolina foi aumentando, né? A gente viu aí a gasolina aumentando, ó. Vamos botar aqui, fazer bem rapidinho, ó. Tentar ganhar tempo aqui com você, que senão vai ficar muito grande. Eu sei que, porra, assistir uma aula muito longa, a galera fica com preguiça. Mas, ó, quem tiver comigo até agora, deixa no comentário aí, Wagner. Não, pode ficar tranquilo, pode fazer o bagulho bem feito aí no teu tempo, que nós estamos juntos até o fim, meu parceiro. Deixa aí, tropa, pra eu saber quem tá junto comigo até o fim.
Vamos pular aqui do 7 pro 10 logo. Então vamos lá. A gente vinha ali há 3, 4 anos atrás pagando 3 e pouco, 4 e pouco na gasolina. De repente a gasolina começou a subir. Pá! Chegou a 5, geral começou a reclamar, só que ninguém deixava de abastecer o carro. Né? Ninguém deixava o carro em casa. Chegou a 6, geral, caralho! Porra, gasolina 6 conto, fudeu! Aí ali no ápice da pandemia, 7 conto, 10 conto. Quando a gasolina bateu 10 conto, o que aconteceu? Todo mundo falou, porra, não tem como, inviável ir pro trabalho de carro. Então o que eu vou fazer? Vou deixar meu carro na garagem, vou pro trabalho de ônibus, vou pro trabalho de bicicleta e afins. Automaticamente, o homem composto, ele tem plena convicção disso e ele é obrigado a fazer uma correção no preço. Essa correção não vem no intuito de, vou atender as queixas do público. Não, galera. Essa correção vem no intuito de fazer vocês esquecerem que um dia o preço custou R$3, tá? Que um dia esse preço custou R$3 e quando ele voltar para um pau o preço, vocês não reclamarão mais de quando bater R$10. A correção, tá? O intuito principal da correção é equilibrar o preço. Então, ciente disso, o que acaba transformando aqui, ó? Liquidez. Todo topo, todo último topo, todo último fundo em movimentos de impulso acaba acumulando liquidez no último topo ou no último fundo. Beleza? É regra, tá bom? Não é achismo do Wagner 1, tá? Isso aqui é regra, é fato. Todo último topo, todo último fundo acaba nutrindo liquidez ali para o movimento atual. Beleza? Então aqui mais um conceito de liquidez para vocês anotarem no caderninho de vocês. Vamos para o nosso terceiro. Nosso terceiro é o famoso range de negociação. Tá bom? O que é um range de negociação, vai? É quando o preço ele encontra uma dificuldade em romper um certo nível de oferta, né, uma resistência, e o preço encontra de forma paralela a isso certa dificuldade em romper um certo nível de demanda, né? Ou seja, uma zona de suporte. O que acontece? O preço trabalhando tabelado aqui dentro, fazendo uma espécie de ping-pong, acaba gerando nossa zona, nossa gama de negociação, nosso range de negociação. Tá? Então ele vai ficar trabalhando aqui dentro. Como vocês já viram lá no topo duplo, né? Já viram no movimento corretivo, que vem no intuito de equilibrar o preço, ele acaba nutrindo liquidez aonde, Wagner 1? Nos topos e nos fundos. A diferença é que, prestem atenção nesse insight aqui que é muito interessante. Quanto mais ele toca, né, quanto mais ele testa, quanto mais ele busca aqui aquele interesse naquela zona de suporte ou resistência, principalmente se for de forma exata, né, igualando topos ou fundos, ele vai criando a famosa piscina de liquidez. Tá? Ele vai criando a famosa piscina de liquidez. Então, ó, diferentemente dessa nossa liquidez aqui em cima, que era somente uma liquidez padrão de topo e fundo, aqui ele está gerando liquidez 10 vezes mais, tá bom? Aqui vira uma super piscina de liquidez, a famosa pool de liquidez aqui que a galera do institucional comenta muito. Então, o bizu aqui é a gente ter muito cuidado, porque normalmente ele acaba violando para os dois lados. Por exemplo, se vocês repararem, todo viés acumulativo, né, todo período que o preço está acumulando, o que ele faz primeiro? Primeiro ele captura a liquidez dos fundos, para depois capturar a liquidez do topo. Mesma coisa no sentido de distribuição, né? Primeiro ele vai capturar a liquidez do topo, né, da oferta, para depois capturar a liquidez dos fundos. E é assim que o homem composto vai se movendo durante o preço, né? Durante o deslocamento do preço. Tá bom? Então, range de negociação acaba nutrindo uma pool de liquidez e acaba dando margem para o homem composto conseguir alocar ainda mais capital pelo tamanho da piscina que está sendo gerada por parte do público. Beleza? Quarto e último conceito técnico aqui que a gente consegue acompanhar o conceito de liquidez são as tendências, tá bom? Porque a tendência seria tudo isso aqui que a gente viu, só que de uma forma mais macro, tá bom? Ó, topo, fundo, cada vez mais alto. Tudo que eu vou estar aplicando essa tendência de alto aqui se aplica numa tendência de baixa, só que aí vocês vão inverter a psicologia, vão inverter as regras, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem dois conceitos de liquidez. Primeiro, conceito psicológico, tá bom? Conceito psicológico. E segundo, o conceito técnico.
Qual o conceito técnico aqui? Que é o que muitos de vocês buscam com unicamente. O conceito técnico seria a confirmação de um ponto para poder comprar. Qual confirmação seria essa? Nossa LTA. Né? Muita gente ensina por aí. Primeiro toque, né? Segundo toque vai confirmar. Terceiro toque é só oportunidade. Quarto toque também é oportunidade. Mentira, não vai nessa não. Tá? Quarto toque tende a ser o rompimento. Tanto é, se vocês pegarem uma tendência simples, uma estrutura simples, vocês vão ver que o quarto toque, né, que vai estar contextualizando um ombro, cabeça ombro, seja invertido ou não, sempre vai estar rompendo no quarto toque, depois do terceiro. Então vamos lá. Primeiro conceito de liquidez aqui sobre uma tendência como todo, independente se ela é de alta ou de baixa, é a LTA ou LTB, tá bom? Porque é um movimento técnico que a galera acaba enxergando aquilo ali com ferramentas gráficas. Segundo conceito de liquidez de uma tendência, independente se ela é de alta ou de baixa, é a psicologia. Por quê? A galera acaba tendo certeza, poxa, o preço fez aqui, ó, topo, fundo cada vez mais alto. Automaticamente a análise técnica, que é uma coisa basilar, secular, né? Acaba falando, ó, a tendência é de alta, então pode comprar que tende a subir mais, é longo prazo, blá blá blá, caiu, compra mais, buy and hold, né? Todo aquele conceito que a gente vê muito o varejão, principalmente das redes sociais, comentando, né? Então, a parte sentimental acaba pesando muito na parte psicológica aqui da galera. Mesmo contexto, numa tendência de baixa. Uma tendência de baixa, quando a gente tem ali a tendência já bem formada, bem estruturada, né, de topos e fundos cada vez mais baixos, automaticamente a galera acaba atribuindo o mesmo contexto que a gente viu aqui psicológico de uma tendência de alta. A diferença é que no sentido inverso. A galera fala, pô, o fim do mundo, então vamos dolarizar, vamos vender, vamos ficar tentando vender assim sucessivamente, beleza? Então, na tendência como toda, a gente vai ter mais do que o peso técnico influenciando na tomada de decisão do público, tá bom? A gente vai ter também a parte psicológica. Então, esses são os quatro. Então, galera, esses são os quatro principais conceitos e formadores de liquidez do mercado, tá bom? Para deixar isso aqui de forma mais avançada, a gente pega todos eles e faz um compilado, né? Faz aqui uma bagunça com eles tudo de forma simultânea, que seria a forma mais avançada de contexto técnico sobre liquidez para a gente estar enxergando o gráfico, beleza? Já com isso aqui, já com essas informações, vocês já vão ter maldade suficiente sobre todo e qualquer tipo de deslocamento do preço. E é o que importa, é o que o meu intuito aqui de trazer esses conteúdos, essa qualidade em profundidade para vocês. Beleza? Então vamos lá, só para a gente trazer, recapitular aqui para todo mundo sair bem decorado isso aqui. A liquidez ela é essencial porque ela é o ar do mercado. Sem ela, o mercado não existiria, nenhum ativo existiria. Todo e qualquer tipo de influência que possa, de motivo que possa influenciar a tomada de decisão de um investidor, seja comprando ou vendendo, é conceito de liquidez. Então não importa se é fator psicológico, não importa se é fator fundamental, não importa se é fator técnico, tudo que possa influenciar na tomada de decisão do investidor é conceito de liquidez. Então agora vocês cientes né, com todas essas informações, vocês vão ter muito mais maldade na hora de vocês questionarem o deslocamento do preço. E é assim que o mercado se move, galera. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado bem claro e objetivo para vocês o vídeo. Ficou um pouco mais extenso do que eu esperava. E é isso aí. Quem puder deixar o likezão vai ajudar muito. Tamo junto e até a próxima.